Olá, querida. Hello. Olá. Olá. And everybody. E todo 'Cause I think mundo, we're porque eu acho que nós estamos ao live. vivo. Nós estamos ao vivo agora. Nós estamos ao vivo número 6. Não posso acreditar que já foram 6 desses. E é tão engraçado com esses... Porque sobre o que eu falei da última vez, eu nunca me lembro onde foi que eu parei, mas é tipo... O que eu amo sobre eles é que cada um tem sido tão diferente. Eu amo... Quer dizer, todo mundo tem uma forma diferente de ser pai, e agora, especialmente com parentalidade além do Covid. Então, nós estávamos falando antes disso, e eu não sei sobre o que nós vamos falar, e você estava... Eu também não sei sobre o que vamos falar, mas isso é a beleza desse conversar. Eu nunca gostei de tentar entender, então eu gostaria de perguntar para você sobre a sua jornada como mãe. E como que você fez isso diferente? Quer dizer, suas duas crianças, suas duas filhas são tão lindas. E eu assisti você fazer isso a partir desse lugar muito diferente. Eu gostaria de dar às pessoas, eu realmente gostaria de dar às pessoas isso, porque uma das coisas que eu realmente não gostaria de chegar com essas lives do Facebook é fazer isso certo, fazer a parentalidade certo. Nós somos todos tão diferentes. E eu realmente gostaria de fazer isso certo a princípio. Sabe, então, quando você lê todos esses livros de parentalidade, e eu me lembro de escolha seu tipo de mãe, e tem todas essas caixas onde você pode se encaixar, e você encaixa dentro da forma certa de fazer isso. Dorme com seu filho, não dorme com seu filho, você vai amamentá-los, não vai amamentar, e todas essas coisas de bebê, e por sorte, eu tropecei nas ferramentas do Access Consciousness ao longo do caminho, e isso mudou a forma fundamental que eu interagia com os meus filhos. E como isso aconteceu? Bom, eu poderia dizer que a coisa que mesmo antes de chegar ao Access, eu diria que cada pai é diferente. E existe tanto sobre se divertir com isso e ter alegria como um pai. Porque tudo nessa realidade é sobre como é tão difícil. Ah, você devia estar triste quando... Então existem todas essas ideias sobre quais fases são legais e você tem que estar sempre estressado, basicamente. E se você encontra alguma coisa que é divertida para você, que se traz alegria, isso é sobre o que o nosso filho se importa. No momento, esse dia, nós vamos sair hoje, nós podemos brincar, e sobre o que a brincadeira parece quando você tem um menino de 6 anos, com 6 meses, e a energia disso é isso, apenas estar no momento e ter alegria, e estar presente com seu filho. Eu poderia dizer que isso... Eu tive isso no meu mundo antes de encontrar o Access, mas isso exponencializou e eu realmente percebi o valor disso. Porque antes eu não tinha o valor disso. Eu achei que isso era sobre fazer certo e fazer isso da forma certa, ser uma boa mãe. Então eu estava falando sobre isso na última que eu fiz. Então, com a forma que nós tentamos educar os nossos filhos, nós perdemos esse elemento fundamental da vida, que é a alegria. E nós paramos... E nós não estamos educando os nossos filhos. Uma das coisas que eu conheço sobre mim é que se eu estou feliz, nada pode me parar. Se eu estou feliz, se eu sou criativo, é tipo assim, tudo é fácil. Então eu posso fazer isso, eu posso ter isso, mas se eu não tenho esse elemento da alegria, nada mais funciona. E eu realmente amo chegar nesse lugar para começar. Então, esse é o nosso alvo com a educação, ei, vamos aprender todas essas coisas. Nós também vamos trazer os nossos filhos para chegar no mundo onde é requerido como educação, mas qual o ponto se eles não têm alegria disso? Isso. E parece que a nossa sociedade quase que, de alguma forma, tira isso deles à medida que eles crescem, e a maior parte das crianças parecem umas bolas de alegria. Claro, eles têm pitis e brigas, mas eles estão fundamentalmente... funcionam com a alegria de estar viva. E quando você vai crescendo, nós começamos a desconectar nossos corpos e começar nos outros, os traumas e dramas dos outros serem importantes e tentar fazer certo. Então eu me lembro de estar tão impressionada antes de ter os meus filhos, vendo os filhos das outras crianças. Eu ia para o jardim de infância
que é onde quando a gente começa a escola nos Estados Unidos, e havia tanta mudança nas crianças, e eu comecei a ver isso nos meus também, quando eles começaram a entrar nessa sociedade normal de que essas normas e como tem que fazer isso certo. E você podia ver eles percebendo isso errado. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu começo isso? E essas coisas que tem que fazer, de fazer perguntas. Então, eu amo muito isso, Brandon. Na Access Consciousness, nós temos todas essas perguntas e ferramentas, e você tem uma forma de, eu poderia dizer, de falar com eles sobre as coisas de parentalidade, especialmente, e como você fala com o Nash, como você fala com as outras pessoas, sobre ideias e possibilidades, que é muito diferente. Apenas de perguntar para o seu filho a quem isso pertence. E muitos filhos não respondem. Alguns não fazem, os meus faziam. Então, ter as ferramentas do Access Consciousness com eles e ver o que funciona, ser energia. Então, eu realmente admiro como você é com as ferramentas. Então, o Nash não tinha isso, então eu aprendi com ele. Quando eu perguntava para ele uma pergunta, e muitas pessoas o que eu via é que quando eles faziam uma pergunta e faziam a pergunta do tipo, onde está a minha resposta? E com ele eu simplesmente fazia uma pergunta e ok, alguma coisa dessa é sua e saía. E ele simplesmente ficava... E eu sabia que ele ia e ele continuava com as atividades dele, mas a disposição que ele não tinha que me dar uma resposta. Era apenas uma pergunta para ele ter consciência. Então ele ficava sentado e ficava ponderando e eu assistia a ele. Porque uma das coisas nisso é que, falando sobre ensinar os nossos filhos sobre escolha, a gente acha que eles têm que escolher a partir do estado mental para fazer a escolha, criar alguma coisa, mas para os nossos filhos, nós damos eles uma pergunta, e com ele o que eu faço, eu dava a ele uma pergunta, e em 5 minutos depois eu o rosto dele ficar diferente. Então ele não tinha que me responder, mas ele recebia a consciência que ele podia receber e tinha a disposição de permitir a pergunta entrar no mundo dele. E era tão engraçado assistir. Então, muitas vezes ele chegava em casa, na casa da mãe dele, e eu acho que ele tinha 7 anos, e ele entrava, e ele estava tão infeliz, eu perguntava, o que está acontecendo? E ele falava, eu estou estressado e muito emotivo. E eu pensava comigo, uma criança da sua idade não devia saber o que essas duas coisas significam, chateado, emotivo. E ele simplesmente falava no quarto dele, quando ele estava mais velho, ele ficava no quarto dele o dia inteiro. Mas esse é tipo, se nós estamos dispostos a dar aos nossos filhos o espaço, porque eles têm que descobrir quem eles são também. E quando você diz isso, parentalidade é um jogo a longo, e a gente quer ter um resultado rápido e perguntar uma pergunta, e eles têm que ter a conscientização, e diferente de botar isso no universo deles e deixar isso aparecer, porque quem sabe pode demorar anos. E isso é a coisa mais difícil quando você tem que ser paciente como pai. Porque, oh, por favor, eu só quero tomar conta de você, eu quero que você ter tudo agora, eu preciso ser feliz agora. Mas uma coisa que eu aprendi com ele também era que eu não posso fazer ele feliz, fazer com que ele faça as coisas para ficar feliz. Mas se eu não posso fazer ele feliz, ele nunca pode ter a escolha da felicidade. E foi difícil, também foi difícil deixá-lo estar chateado comigo por uma semana, se isso que requerisse. Então ele tinha 10, 12 anos, porque ele tinha uma escolha que ele tinha que fazer. E eu tinha dias em que eu ficava, ai, por que eu assumi esse trabalho? Exatamente, porque ele continua. Ele continua. E eu me lembro que eu tenho 2 filhas, e quando eu estava com a minha primeira, eu realmente pensava e lia todos os livros e achava a forma correta de ser uma mãe, e que eu tinha que ter uma criança bem ajustada. E quando eu tive minha segunda filha, foi tão diferente fundamentalmente.
foi apenas ser. E eu podia perceber, no segundo que ela saiu, eu pensei, uau, isso não tem nada, é tudo totalmente diferente. Lógico, eu estava tomando conta dela e tudo mais, mas eles chegam, esses seres. E desde que depois que eu tive a segunda, eu pensei, ok, espera um segundo, o que vai funcionar para essa criança que também vai ser muito diferente dessa outra? Eu vou criá-las juntas, mas tem que ter a permissão. E essa permissão que você falou, que você tem que ter com o Nash de estar no quarto dele o dia inteiro. Então, algumas vezes, puxa vida, é a chave. Tipo, às vezes eu quero que minhas filhas sejam felizes. E quando as vejo escolhendo alguma coisa ruim, eu falo, ai meu Deus, isso vai fazer com que elas fiquem tristes, mas também tem que permitir que elas tenham isso. Não é fácil, mas eu acho que eu não sei o que dizer para passar por isso, por esses momentos onde você fica, muitas vezes eu assisti Nash ficar mais esperto, mais esperto, mais esperto com isso, porque uma das coisas que eu aprendi com ele foi que ele parecia triste para poder conseguir as coisas da forma dele. Ele fazia isso para nos manipular dinamicamente. Então, uma das coisas que nós fazemos é tipo, manipulação é ruim, nós vamos julgar isso, nós não vamos ver e não vamos olhar para isso e o que isso cria. Mas com ele eu começava a olhar para isso e ficava, ok, o que ele está tentando criar com isso? Do que ele está tentando fugir? E ele ficou bom nisso. Eu sabia por mim que enquanto ele ficava mais feliz, mais esperto, eu tinha que ficar mais esperto. E uma das coisas que me ajudou muito foi quando eu percebi que os nossos filhos escolhem a gente. Não era apenas esse, ele caiu no meu colo. Então eles nos escolhem, mas também existe tanto como você falou antes dos seres que eles são. Quando nós paramos de olhar para eles como crianças, tipo 6 anos ou 10 anos ou o que quer que seja, quando nós paramos de olhar para eles como apenas crianças e olhamos para eles como seres, nós começamos tendo esse reconhecimento do quão brilhantes eles são. Eu me lembro quando o Gary me contou uma história uma vez, e eu percebi o Nash fazer isso também. Eles estavam falando sobre a filha dele, acho que ela tinha uns 8 anos. Ela estava no banheiro chorando. E ele abriu a porta e olhou para ela. E ela estava na frente do espelho praticando a tristeza. Para que ela pudesse usar isso contra todo mundo e pudesse se safar. Mas isso é engraçado. Nós poderíamos também ser capazes de reconhecer os nossos filhos, que são brilhantes. Não vai funcionar comigo, mas é brilhante isso. Então, eles sacam isso. Eles têm todas essas ferramentas que eles podem usar tudo. Então, para mim, o que eu gosto de ver é que se nós começamos a ensinar nossos filhos que a escolha deles é boa apenas por 10 segundos. Então, se eles estão sendo um pestinha, reconhecer eles. Você está agindo como um pestinha. Então, eles começam a ver isso do tipo, eu posso ser isso, eu posso agir dessa forma, o que você está criando? E fazer uma escolha diferente, em vez de você estar sendo errado por escolher isso. Apenas reconhecer que eles estão agindo daquela forma. Quer dizer, para mim, como uma criança, foi tão diferente, porque era tipo, eu fui ensinado que essa é a coisa boa que você pode escolher, isso é a coisa ruim que você pode escolher, mas para mim é como uma noite, eu quero escolher todas as coisas erradas, vamos lá, essas coisas são muito mais divertidas, então essa parte é secreta, eu tenho que manter toda essa parte secreta, essa parte é boa, então eu posso expor toda essa parte. Então nós fraturamos nossos seres dessa forma, nós vamos, ok, então deixa eu esconder isso do mundo e deixa eu expor isso ao mundo que nos mantém constantemente nos julgando, em vez de simplesmente falar, eu sou tudo. Eu posso escolher qualquer coisa a qualquer momento e nossos filhos podem também. Mas é tipo, imagine crescer como uma criança onde você reconhece que você pode reconhecer qualquer coisa e também você não tem que julgar nada disso. Isso é muito diferente. Eu esqueci o que eu ia falar. Não se preocupe, eu estou te ouvindo. Eu sei do que você está falando. Então, Emily e eu estávamos falando sobre os nossos filhos antes, e nós estávamos ambos viajando. Eu voltei ontem de Istambul, o Dan fez 2 classes lá, e eu acordei de manhã, eu estava tipo, eu não posso nem pensar, eu não posso colocar um pensamento na minha cabeça.
Eu estava tão cansado que o meu cérebro não funcionava. Então, se eu não faço sentido hoje, quer dizer, apenas eu não faço sentido hoje. Então, ok, agora eu lembrei mais ou menos o que eu ia dizer. Então, essa coisa sobre manter secreto, o que eu percebi também é que, em adição a essa coisa do jogo longo, de ser mãe, de permissão, ter algum tipo de diálogo para que eles possam sempre vir te procurar a respeito de qualquer coisa. E quer dizer, eu cresci e tinham coisas que eu nunca tinha falado com os meus pais e eles nunca falavam comigo também. Então, nós nos falávamos sobre sexo. Então, existiam tantas coisas que não foi aberto para nós. E eu sou tão grata por essas ferramentas, porque é parte dessas coisas do liderar pelo exemplo. Se eu, sabe, está falando sobre uma coisa e eu fico com raiva, ou eu digo alguma coisa, ou de uma forma que eu não estou feliz, ou, na verdade, eu não quero escolher isso. Eu apenas falo com as minhas filhas, quer dizer, ok, desculpa, eu não quis gritar, eu não quis fazer isso, e eu sinto muito, nós somos perfeitos o tempo todo. E esse espaço de vulnerabilidade é quando eles têm essa coisa de você não está errada, você pode ter sido um bastão, mas você pode parecer, mas você não está errado. Você apenas esteve escolhendo isso. E ok, mas eu sempre vou estar aqui por vocês, eu adoro vocês, eu amo vocês tanto, e vocês podem ser todas essas coisas. Você como ser, isso não vai mudar. E você pode ver todas essas escolhas. E de repente, a minha mais velha, que tinha 11 anos, então, de repente, ela estava se tornando 16 anos de idade, e estava conversando comigo, e eu comecei a falar, oh, isso é tão incrível, porque de alguma forma, de algum jeito, ser essa abertura do meu espaço, eu não vi que isso estava funcionando, e de repente, recentemente, isso aparece, tipo, opa, quer dizer, talvez que alguma coisa entrou, então ela pode conversar comigo. E ela pensa, ok, acho que minha mãe não vai me julgar. Então, porque eu fui o mesmo crescendo também, existem todas essas coisas sobre as quais você não conversava, e quer dizer, eu sei que para ambos, eu posso falar sobre nós dois, quando você está perto de alguém que não tem julgamento, você não tem esses lugares que você tem que esconder alguma coisa. É simplesmente, aqui eu estou eu, e eu sou isso. Isso como um jogo a longo prazo, nossos filhos não têm que se manter escondidos. Eles podem entrar no espaço de esse sou eu. E eles sabem também quando eles não podem expor algumas coisas com certas pessoas. E ensinar eles também. É um presente tão grande. Apenas é tão diferente. É. E tem sido interessante também, minha filha mais velha foi diagnosticada com diabetes. E foi tão interessante porque isso, quando estava uma coisa com relação à comida também, algumas vezes ela queria esconder quando ela tinha comido alguma coisa. E nós tínhamos essa conversa sobre, isso não está errado se você comer balinha. Ou querer comer alguma coisa, mas tirar isso da excusa. Você não está errada. E saber que você não tem que manter isso escondido. É tão interessante ver isso no mundo real, uma situação do mundo real, onde... E quantas vezes você tem que ser esse espaço de tá tudo bem. Então teve uma Halloween, outra noite dessas, que foi assim, a feriado do doce. E ela estava assim, eu odeio esse feriado, é horrível, sabe? E eu sei, então, eu fomos dormir na outra noite e o açúcar no sangue dela começou a subir e aí teve um pico. E eu falei, oh, querida, nós vamos dormir e você pode me dizer o que você comeu? Então, eu tinha que saber como lidar com isso. Então, eu juro, eu não comi doces. E eu comecei... E ela estava muito frustrada porque meu corpo estava me sentindo doente e eu estava mais frustrada do que eu gostaria de estar. E eu falei, apenas me diga, você tem que me dizer. E acabou que não foi o doce que ela comeu, era alguma coisa
que dá insulina ao nosso corpo que não funciona. E eu não sabia disso naquele momento, porque geralmente, na maior parte do tempo, era alguma coisa que ela tinha comida, mas depois eu falei, oh meu Deus. Então eu acordei ela às 3 da manhã, eu falei, desculpa, minha filha, eu saquei que você não podia comer balinha e você estava falando verdade e eu não sabia, eu só quero tomar conta de você. Não é que você também sabe fazer todas as coisas certas o tempo todo, então você pode ir no dia seguinte falar, ok, eu estou muito orgulhosa de você, que você não comeu o docinho e tal. Mas como um filho, isso é tão diferente. Esse lugar de ser vulnerável como um pai, ela tem que ter isso para sempre. Ela pode ter isso, crescer sabendo que ela não tem que ser perfeita e pode cometer erros. E isso funciona para todo mundo, para todos nós. Todos nós vamos ter coisas que aparecem. Eu me senti como uma mãe ruim naquele momento, mas eu também ainda vou para esse lugar, tipo, eu vou ser uma mãe horrível, mas eu paro. Então eu estava me trabalhando muito também nesses últimos 15 anos para poder entrar nesse espaço. É mais reconhecer quando você está sendo isso e você tem que falar, ok, para. O fato de você não estar, de estar pensando que você é um pai ruim, então você... Se você está sendo pai ruim, você tem que ser um pai ruim e você não tem que pensar a respeito disso se você está sendo um pai ruim. Mas todos os pais no planeta ficam falando, eu estou acabando com a vida do meu filho, eu estou esculhambando eles. E também tem os filhos que estão procurando uma coisa diferente para o futuro dos seus filhos. Se nós tivermos... Uma das coisas que eu percebi estando nessa última viagem, eu estava falando com o Dan sobre isso, que eu saquei a consciência sempre de trás para frente. Então eu tinha esse alvo de ter essa imagem perfeita de que eu tinha que ser consciente. Isso não tem nada a ver com consciência. Consciência é onde nós vivemos no planeta, onde nós podemos ser nós, qualquer coisa que seja. Você pode ter um dia terrível e você falar, ok, eu estou tendo um dia horrível, e tudo bem. Mas se nós ensinarmos nossos filhos isso, onde eles podem simplesmente ser eles, tudo que eles são, então é por isso que eu estou pedindo. Eu também. Serem eles e não achar que... Então, a minha mais velha, a mídia social faz parte da vida dos nossos filhos de uma forma tão intensa, e essa ideia de que eles têm que apresentar essa imagem é tão endêmica. E não é que isso... Eu não sou essa mãe que pensa assim, tipo, oh meu Deus, obrigada pelos iPads, porque eu não tenho que ouvir tudo, né? Porque eu sou uma mãe solteira. Mas às vezes você tem que ser simplesmente consciente. Antes eu tinha um ponto de vista, quando eles eram pequenos, ou se eles estiverem assistindo mais do que 30 minutos por dia, do qualquer que seja, isso vai acabar com o cérebro deles. E agora, sabe, algumas vezes é tão requerido isso. E então eu falo, ok, vamos lá fora. E eles continuam sendo eles. Então existem tantas coisas que nós assumimos do ponto de vista que é horrível e está acabando com a vida deles. Então, seu ponto de vista cria sua realidade. E você faz isso significante e projeta no seu filho. É horrível se você assistir YouTube por 2 horas. Mas é tipo... Você tem que permitir que eles sejam seres sem julgamento e saber que alguma coisa está errada e que alguma coisa não vai ser boa para o corpo deles. Mas tem sido interessante olhar para isso na minha filha mais velha estava brincando com o TikTok. Então, tudo que vem com isso
E todos esses aplicativos do mundo real são práticas para poder estar na pergunta. Consciência não tem certo, não tem errado. E é tudo. É espaço de dizer, ok, como nós podemos usar isso para olhar para as coisas de uma forma diferente? Todo mundo pode estar olhando e fazendo isso de uma forma. Então, você fazendo isso, você tem que postar isso, não pode postar isso. E como podemos olhar para isso de uma forma totalmente diferente? Porque tudo pode ser um presente. E é tipo, mesmo com isso na mídia social, porque para mim, quando eu raramente entro na mídia social, porque é tão entediante para mim agora. Eu costumava fazer, mas agora eu não faço mais. Mas você pode dizer quando alguém está nesse momento também. Então, o que nós fazemos, porque o que eu tenho feito é que consciência não inclui isso, é isso. Não, ele inclui tudo. Mas é tipo, se nós estivermos dispostos a sermos nós, ensinar nossos filhos a ser eles também na mídia social, o que nós podemos mudar na mídia social? Totalmente. Então, quer dizer, você sabe quando você encontra uma foto, alguém está fazendo alguma coisa na mídia social do tipo, você quer saber tudo sobre eles, porque eles estão sendo eles, onde você vê uma coisa que vê essa imagem do que eles acham que eles são, e você fala, eu não quero olhar para isso. É uma coisa tão interessante também, porque eu tenho um amigo que tem um filho de 8 anos de idade, que é tipo assim, indomável esse moleque. E ele tem sido lá, ele tem criado coisas, ele tem 8 anos de idade. E ele tem uma garotinha de 10 anos também. E ele simplesmente... E todos nós fazemos isso. Então, ele simplesmente explora isso. Então, ele pergunta o que isso vai criar. É tão engraçado assistir, porque com os filhos agora também, essas contas das mídias sociais vão estar ali para sempre. As coisas que eles estão colocando lá agora, está deixando pegadas do que eles vão estar fazendo no futuro. Nós realmente precisamos olhar para a forma que nós estamos educando nossos filhos com tudo isso. Quer dizer, então existem exemplos. Seu único trabalho como pai é empoderar os seus filhos para saber que escolha, cria alguma coisa, escolha, cria isso e você tem que escolher se isso funciona para você ou não. É o poder da escolha. E você tem que ver o que acontece sem ser certo e errado. Então, mídia social é um ótimo exemplo. Se você posta isso, e o que isso vai criar? Quer dizer? Então, existe... Nós não tínhamos isso, nós tínhamos que lidar com isso. Eu me pergunto sobre isso porque... Vamos dizer que entre você e eu, as coisas que eu costumava inventar quando era um adolescente, se eu tivesse essas pegadas me seguindo agora, eu ficaria meio preocupado com isso. Então, os líderes do nosso mundo, como os nossos futuros presidentes, vai ter uma mídia social de quando eles eram pequenos. Isso é totalmente diferente, exato. Então, é como... Quer dizer, é engraçado para mim, crescendo também, porque eu realmente não é totalmente diferente do que nós estávamos falando agora. Eu me lembro de uma vez, quando eu tinha, acho que eu tinha uns 10, e minha mãe casou de novo, então eu tinha um padrasto. Ele não era um cara legal. Eu fazia alguma coisa, eu não me lembro o que foi, porque ele me perguntou se eu estava mentindo. Eu falei, não. Porque nesse estágio era mais fácil mentir do que admitir que eu estava fazendo, porque ele sabia as coisas que iam acontecer. Se ele soubesse que eu estava mentindo, ele falou, você jura pela vida da sua mãe? Eu me lembro que nesse momento que eu tinha que fazer uma escolha, se eu ia me comprometer com a mentira ou se eu ia ser honesto. E eu me comprometi com a mentira. Então, isso é uma das coisas que nós fazemos com os nossos filhos. Quer dizer, para nós, como um pai, você acha que é tipo... você é castrador, isso é a forma que é. Mas isso pode acabar com a criança por um bom tempo. E uma das coisas que nós temos que olhar com pais, isso pode parecer uma coisinha, as escolhas que nós fazemos com pais, mas se você faz isso sem a disposição de ser vulnerável, é isso que nós estamos fazendo nessa conversa. Isso coloca em um lugar
a escolha de falar com seus filhos e outra, de conversar com eles sobre o que isso é que pode mudar a vida deles completamente. Como que eu nunca me senti, que eu nunca tive honestidade na minha vida? Bom, se você decidiu como uma criança que você precisava mentir, não importa o quê, então é muito difícil ser honesto com você também. Uma coisa que eu gostaria de ser como pai é tipo, é ok, se você fez alguma coisa como criança, não olha para isso, mas sabe, eu estava tentando fazer a parentalidade certa, eu estava tentando ser perfeito, ou o que quer que seja, o que eu vou escolher hoje? E essa história, claro que você escolheu isso. Eu não queria apanhar pelo que estivesse acontecendo se eu dissesse que eu estava mentindo, sabe? Nós temos um comentário, você lê. Obrigada por essa conversa. Nós podemos falar sobre pais que acreditam que têm que ser perfeitos, porque é o único trabalho deles criar seus filhos, e eles têm problemas, os filhos com que eu trabalho são muito conscientes dessa energia que aparece dos pais deles. Então é tipo... E também lidando com crianças, é tipo... Eu estava falando com esse amigo meu uma vez, e ele estava chateando o pai dele. E a pergunta que nós perguntamos para ele é: então o que você está fazendo isso para criar essa chateação? Porque os filhos fazem isso, os meus pais são muito protetores e eles não podem criar minha vida por mim e eles estão sendo muito protetores. É também ensinar para os seus filhos, tipo, como você está criando isso? Então, para que eles olharem para isso e falar, opa, ok, eu estou sendo meio que um cuzão agora. Eu poderia provavelmente escolher alguma coisa se eu quisesse criar alguma coisa diferente com os meus pais. Então, os filhos olharem para isso é uma coisa de um criacionamento entre pai e filho, não é só um trabalho do pai. Porque senão, uma outra coisa que nós fazemos com os filhos é que nós aprendemos isso e nós vamos, através das nossas vidas, criando relacionamentos nas nossas vidas e culpar tudo, em todo mundo, em vez de olhar e falar, ok, existem dois aqui, como nós dois estamos criando isso. E essa coisa que você falou mais cedo, também sobre como você escolhe seus pais, então, nós falando sobre esses pais que piram. Então, esse pai pode ser a forma que eles estão funcionando agora. Se você pedir para esse filho olhar para como eu estou criando isso mostra a escolha dele e ele não tem que lutar com isso. Mas isso também depende da idade do filho, porque também, você sabe, com um filho mais velho, você pode ter esse tipo de conversa. Isso, é diferente. Mas também reconhecimento de que eu estava muito a fim de falar sobre esse tipo dos pais que piram, que são... Então, falar que esse tipo de coisa é errada, que bagunça a cabeça dos filhos. E uma da coisa que parece se nada é oposto que parecer e tudo é oposto que parecer, nós podemos olhar a partir de um ângulo diferente e falar, tipo, ok, ele poderia ver um nível de cuidado que você nunca foi ensinado de como expressar, que você transforma nessa parentalidade abusiva. Porque nessa realidade nós estamos procurando pela certa e errada das coisas. E está falando, ok, eu estou super protegendo meus filhos, eu estou controlando isso, eu quero embrulhá-los em papel bolha para que nada aconteça com eles. E eu sei, baseado no meu saber, que eu estou bagunçando eles um pouco, eu estou tentando protegê-los, mas eu não estou dando lugar onde eles podem escolher a consciência deles. Mas eu também me preocupo com eles. Isso é uma energia tão diferente, porque você pode olhar para a verdade também. E a verdade disso é que eu realmente me importo com eles. E a forma que o mundo está fazendo no momento com tudo, não apenas com o Covid, é a forma que a maior parte das pessoas funcionam no mundo agora. Por que você iria querer protegê-los? E quanto com esse controle vem desse pai? Falou, eu amei sobre o que você falou, sobre se preocupar tanto que eles não percebem, não tem espaço para saber o que eles sabem. E se nós ensinamos
permitimos que esse mau comportamento dos nossos filhos não seja um espelho do que nós estamos fazendo. Então, uma das coisas que pode estar contribuindo é, tipo, eu não quero ser julgada como uma mãe ruim e não receber os julgamentos de que eu estou fazendo um trabalho ruim, não estou cuidando do meu filho e que eu não tenho que controlar tudo. Então, isso não vai funcionar, mas esse sistema que nós estabelecemos é também julgar as outras pessoas, julgar os outros pais, julgar nós mesmos. Isso não é relevante. Você tem que falar, ok, em todo mundo, vocês acham que eu sou uma mãe horrível? Isso não importa. O que importa é o que funciona para mim e o meu filho. Mas eu saco porque eles ficam tão envolvidos em saber se eu estou fazendo um trabalho bom. E também, para mim, crescer, julgamento era uma coisa do tipo, opa, me mantenha longe disso de alguma forma. Julgamento era a coisa mais difícil para mim de lidar. Então, quando também temos isso, é que nós tentamos proteger os nossos filhos de serem julgados para que nós fazemos nossos filhos essas criaturas perfeitas e protegermos eles de serem julgados também. Mas para fazer os seus filhos essas criaturas perfeitas, nós também temos que julgá-los. Então, nós tentamos proteger os nossos filhos, das coisas que nós estamos fazendo deles, para proteger eles disso, tudo que você está fazendo com seus filhos, tudo que você está fazendo para julgar os seus filhos, para protegê-los das coisas pelos quais você está julgando, você pode destruir, descriar. Sim, certo, errado, bem, mal, pode pôr, todas as 9 cultos, garotos excelentes. E eu me lembro de uma coisa que o Nash era jovem e nós estávamos em casa e estava apenas eu e ele quando eu estava dando um tempo da mãe dele, porque quando nós separamos, a gente estava tipo meio doidões. E estava só eu e ele, e acho que ele tinha 3 anos. E apenas nós dois, nós tínhamos muita diversão, isso nunca tinha um problema. Então, nós tínhamos que ir para as lojas, e eu botava um bastão no meu rabo e me transformava nesse idiota. E eu falava, o que eu estou fazendo? Eu saía de ser esse ser com esse ser para ser um bom pai. E era tipo, e eu ficava tipo, o que eu estou fazendo? E ele resistia também, porque ele ficava tipo, para onde que meu pai foi? Quem é você? Quem é você? E eu me lembro uma vez nas lojas em que nós fomos, tipo, no supermercado, e ele estava tendo um chilique. E eu simplesmente falei, ok, eu vou simplesmente ser eu com esse menino. E ele não parava, ele estava selvagem no chão, se debatendo. E o supermercado estava lotado. E eu comecei a sentar no chão e gritar no chão com ele. Ele olhou para mim, tipo... Obviamente, ele não estava pensando isso, mas parecia que ele estava tipo... Seu idiota, seu cretino. E ele nunca mais fez isso. E eu falei, oh meu Deus, eu tenho que estar disposto a ser mais eu perto desse menino. Porque quando eu estou sendo eu e estou liderando pelo exemplo, foi muito engraçado. Porque quanta diversão você pode ter. Eu adoro ver com os meus filhos, principalmente com a minha velha, ficar com vergonha de mim. Quanta diversão você pode ter com isso? Eles ficam tipo, oh meu Deus, eu não sabe fazer com isso. Então essa coisa, e a forma divertida de sobremanipular os seus filhos é ter diversão com isso, sabe? Helena perguntou sobre essa perspectiva do controle, dos pais controladores. Então, você pode perguntar qual é o presente do estilo dos seus pais e o que você pode criar com isso. E também, eu não sei, mas se você pega os julgamentos, se esse filho também puder, nós ensinamos nossos filhos a rebelarem e lutarem, eu odeio meu pai e tal. Se você pode conversar com essa criança sobre baixar suas barreiras e fluir tanta permissão e gratidão para os seus pais, e falar assim, ok, eu sei que você está preocupada comigo, e eu quero e que você quer que eu tenha uma vida ótima, você é uma mãe tão boa, pode ficar tranquila, eu vou ficar bem. Eu sou muito grato.
Então, esses problemas, provavelmente é o que esses pais desejam ouvir. Então, você pode manipular, em vez de brigar e ver o que isso derrete com seus pais, em vez de, quanto mais eles resistem, mais os pais dele vão continuar nisso. Então, se não está funcionando para você, quão criativo você pode ficar nessa situação e as coisas sem ter que brigar com seus pais. Então, eu estava pensando nisso quando você está falando. Você pode imaginar se nós fizermos isso, a classe de manipulação para as crianças, para liberar esses monstros no planeta. Então, os pais não vão ter nenhuma esperança. Totalmente, oh meu Deus. Você ficou perguntando, pedindo para ser mais esperta que os meus filhos. Então, alguém está perguntando se você pode... Você pode falar sobre as crianças que pedem para os seus pais estarem certos, pedindo que eles sejam menos. Se você quer que os seus pais estejam certos, se você decide que tem que fazer os seus pais certos, você tem que escolher menos. Porque para fazer eles certos, você tem que ir para o lugar de julgamento de você. Tipo, se eles fazem essa coisa certa de fazer, mas você também sabe que não é certo para você, então você tem que se tornar menos para poder fazê-los certos. E com como você estava falando, com manipulação, é olhar para isso a partir do lugar de e se você não tivesse que fazer os seus pais certos para poder dar a ideia deles que eles estão certos. Então, para mim, com essa coisa de mentir que nós estávamos falando antes, ele só queria saber que ele estava certo, era só isso. Então, tudo que eu fiz foi dizer a impressão que ele estava certo ao invés de fazê-lo certo. Isso também você tem que olhar para o lugar onde você pode saber que existe a correção e também existe a consciência. Então você tem que saber, estar no seu saber. Se você simplesmente decide que os seus pais querem estar certos e fazer você errado, então você também não pode ver lugares onde eles estão conscientes de alguma coisa que você poderia estar escolhendo diferente. Então não é sobre sair a partir de uma única direção, sobre aprender como criança que você pode estar na pergunta e perguntar, o que é isso e se existe alguma coisa que eu posso mudar com isso. Então, eles vão se tornar adolescentes. Então, para uma criança humanoide, se você está ouvindo isso, se alguém te diz que você tem que fazer alguma coisa, o que você quer fazer? O oposto, exatamente o oposto disso. Então, é reconhecer o que isso vai criar estando na pergunta e não apenas se rebelando contra tudo. E toda oportunidade eu amo usar, sair da rebelião e certo e errado, humor e me divertir é um presente, porque pelo menos com os meus filhos... Então, assim, a disciplina normal nunca funcionou desde que eles eram pequenos. Mesmo agora, minhas filhas quer estar certa sobre algo, ela falou, mãe, eu não acredito que você não sabe quem é essa pessoa, ou não conhece essa música. Eu falo, ok, eu sou tão boba. E eu simplesmente... E ela começa a rir. Ela entra no ponto dela de vista de correção. Eu sei que ela tem 11, mas eles podem ver o quão divertido é isso. Porque todos nós não funcionamos a partir de certo e errado, como nós somos ensinados. Se você começa a brincar com eles e não fazer o certo e errado, e faz humor a partir disso, isso mistura o cérebro das pessoas e das crianças, porque eles querem se divertir, eles querem ficar felizes. E eles são mais espertos que você. Então, o filho, quando você reconhece isso, eu sou tão estúpido. Isso é o que eles querem ouvir. Eles querem ouvir, tipo, hello, eu sei. Isso é muito engraçado para eles. Na cabeça deles, eles estão, tipo, para mim, isso não sei se é mesmo para você, mas quando eu falo com meus filhos, ele fala assim, eles falam, meus pais não sabem nada, eles são idiotas, tudo é, olá, eu sou a pessoa mais brilhantemente incrível no planeta, você está me questionando, mas isso é uma coisa do adolescente, quer dizer, eu me lembro que o Gary falou uma vez para mim, ele falou, seus filhos vão ouvir você por 11 anos,
Então, acho que o Next tinha 9 nessa época, e minha coisa com o Nash tipo, ele é um anjo, ele nunca vai fazer nada de errado. Conclusão, conclusão, conclusão. E eu tava tipo, não existe nenhuma forma de ser verdade. E o Nash fez 12. No dia que ele fez 12, ele mudou e ele se tornou num pestinha. E eu falei pro Gary, você estava certo. Não apenas você estava certo, mas você estava certo até o dia em que isso ia acontecer. Ai, mas esse presente de ver que nossos filhos podem ser tudo também. E ver que não está errado, que eles podem ser pestinhas e que eles podem ser tudo. E simplesmente está aberto para o que quer que apareça. Então, filhos, como você pega um filho humanoide para cooperar? É curtir isso. A teimosia de uma criança, se você pode achar engraçado, porque eles estão tentando se acertar no mundo. E quanto mais você resiste, eles ficam, oba! Então isso é muito importante. Essa parte da cooperação, se você olha para isso, quanto mais eu resiste a isso, isso é coisa. Quanto mais você resiste, mais isso vai persistir com você. Interessante ponto de vista que eu tenho, ponto de vista que esse menino está me fazendo louca agora. E vai para a pergunta, é assim que você vai perceber o que funciona. Eu já falei isso muito para ele. Você tem que se divertir. Então, para mim, quando eu tento fazer a parentalidade certa, fazer isso certa, e ler todos os livros e fazer tudo isso, eu perdi anos da alegria. Quer dizer, onde você simplesmente está correndo, se divertindo. E toda vez que eu tento fazer isso certo, eu perdi a alegria. E sem ser significante com isso, você nunca vai pegar isso de volta. Então, se você olha para isso agora e pensa, ok, eu tenho hoje, então eu tenho amanhã, e não é sobre fazer parentalidade um jogo de curto prazo, porque isso é um jogo a longo prazo. Mas, assim, é pensar que você está vivendo no futuro tentando sem estar presente no agora. Eu vou curtir botar ele de castigo. Então você tem que curtir isso também. Você tem que chegar num ponto onde você fala, ok, o que aconteceu com essa infância? Oh, eu estava tentando fazer certo. Oh, droga, certo? Isso é tipo se você não tenta fazer isso certo. Então, uma criança, eles têm que saber como o dia vai ser. E como uma criança, se você pode não ter um ponto de vista e não tentar fazer certo, e simplesmente falar, ok, eu amo sua história. E do tipo, se você quer deitar no chão e ter um chilique, ok, eu vou sentar no chão com você. Então é tão engraçado quando você mostra a eles que nós podemos fazer da sua forma. Então vamos ver o que a sua escolha, criança, e tá ali com ele em vez de empurrar a uma outra forma. Então esse espaço de nenhum ponto de vista e permissão e se divertir com isso não tem preço. E existe um dos erros que nós fazemos, que tem um filho que tem apenas 2 anos, grande erro, isso vai te pegar. Eu me lembro quando o Nash, acho que ele também tinha 2 anos de idade, e estava começando a andar, e eu acordei de manhã, acho que às 6 da manhã, e ele não estava na casa. E eu estava tipo, entrando em pânico. Então, eu tenho um filho de 2 anos de idade e um labrador de 2 anos. Eu comprei ele na mesma idade que o Nash nasceu. E porque isso era muito romântico e fofinho. E eu tava tipo, por que você não você não queria mais um desafio para crescer mais um dentro da casa? Então eram 2. E eu saí do portão e eu olhei e eu corri por todo o bairro. Então 15, 20 minutos depois eu encontrei ele. E ele estava andando pelas
pelas ruas com a mão no pescoço do labrador e o cachorro. E era um labrador de 2 anos, porque geralmente ele é um cachorro muito doido. E ele estava simplesmente tomando conta dele. Eles saíram para dar um passeio. E eu falei, tipo, vocês têm 2 anos de idade. E eu estava apavorado, mas eu percebi que, uau, ele realmente sabe exatamente o que ele está fazendo. E eu não estou recomendando isso, deixar os seus filhos de 2 anos sair com o cachorro. Mas é tipo, foi tão interessante ver a energia entre os dois. Porque foi tipo, eles estão tomando conta um do outro. Olá? Então, nós olharmos para os nossos filhos, tipo, se eu não tivesse não defini-los, se eu não tivesse definindo pela idade o que eles poderiam ser. Eu amo isso. E se você pudesse curtir todas as idades, mesmo os anos da adolescência. Eu ainda não cheguei lá ainda. Oh, eu acho que você tá. Bom, eu acho que eu tô chegando, eu sei. É tão engraçado. Bacana, obrigada, querida. Eu adoro você. Você é maravilhosa. Eu sou tão grata por você. E obrigada a vocês por todas as perguntas e comentários. Isso foi muita contribuição também. Eu nem estava olhando para eles, eu nem sabia onde encontrá-los. Eu acho que eu sou tecnicamente retardada. Estava aqui no chat. Então, você sabe o que mais? Próxima semana nós teremos Gary Douglas. Oh, meu Deus. Se tem alguém que vai jogar pérolas. Então, você quer usar isso nos seus filhos? Então, ele é brilhante. Ele é muito brilhante com parentalidade. Ele é um mago de tudo. Ele é um mago. Obrigada, Emily. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo por assistir. E espero que eles estejam contribuindo com alguma coisa. Então, até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, todo mundo.